Eu me apego muito à história, né? A história da criação, a história, tudo que aconteceu, depois a vida de Jesus e tudo mais. Não, não é não. Eu sei o que é, Ronaldo. Estava vendo um vídeo de uma mulher, eu esqueci o detalhe do site, né, do link que ela mostra aí, está em algumas plataformas aí da internet, e ela está trabalhando uma situação bem interessante, mostrando o cérebro e mostrando coisas que a gente acha que são coisas espirituais e tal, e ela mostra física e química, uma coisa, são reações do cérebro que gera essas proteínas e questão de depressão, questão de... É bem interessante o que ela fala. E ela mostra que a gente, às vezes, que está acontecendo muito, principalmente nos últimos tempos, a gente está escutando muita baboseira, muita coisa, de uma realidade falsa, e isso aí está acabando com as pessoas. A juventude está pegando muita informação negativa e está entrando em situações terríveis por isso, porque está dando muita atenção a palavras que não se deve dar atenção. Então, quanto mais evitar isso, vai ser beneficioso. Ela está mostrando isso através da própria ciência, ela está mostrando que isso é prejudicial. Então, eu vejo que a minha irmã, a missionária na Selma, quando ela vem para cá, ela até parou mais, porque ela está nas atividades, quando ela vinha para cá, ela sempre procurava ocupar a mente de mamãe. Pedir para a mamãe exercitar, dar aulas particulares, de reforço para a criança, que ela tem uma habilidade com isso. Mas ela parou, ela passa o dia sem fazer nada, aí fica ali muitas vezes vendo uma televisão, vendo uma coisa. Aí isso traz muito essas coisas assim, e ela não percebe isso. A gente, na verdade, não percebe. Mas essas informações, somente hoje em dia, só a televisão só fala de guerra, só fala de coisas, de instituições. Em qualquer momento, às vezes eu passo e vejo alguém assistindo, é só no que fala, é só no que fala. Então, essas informações, elas trazem para a gente essa difícil de acreditar na verdade. Mas você acha que está na realidade. Não, mas eu vi, passou na televisão, está dizendo exatamente isso, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, é isso que está certo, é isso que fulano disse e tal, e esquece que antes da fundação do mundo já foi cortado, já foi feito, e é só tomar posse, e a gente não está esquecendo a verdade, por causa da realidade que está vindo de uma forma muito veroz. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, não é por causa do ensinamento apegado com a criação, com a história da criação. Eu não concluí meu pensamento. Concluo. Então, o que eu estava falando, desde a criação, tudo acontecendo, parece tudo do mesmo jeito. Depois veio a história, depois veio Jesus, depois Jesus viveu, depois teve tudo isso. Hoje nós já temos um Cristo diferente, um Cristo glorioso, um Cristo que a cruz já ficou para trás, tudo ficou para trás. E tudo o que é grandioso que vai acontecer, este corpo desmembrado, esse poder de dirigir as nações tudinho. Então, eu, olhando pela criação, eu me apego ao fim dos tempos, como eu estava falando, o milênio. Então, coisas que eu tenho dúvidas, que eu digo, mas não é possível, a gente não tem condições de fazer isso. Aí me vem, mas no milênio, porque Satanás vai ser preso, e aí o Espírito do Senhor vai agir mais, vai abrir mais as nossas mentes para entender melhor tudo que Deus quer de nós. E aí a gente vai poder praticar tudo que é, assim, ter fé, ter poder nas palavras, poder amar o próximo de verdade, não só de palavras, ter um coração limpo, louvar ao Senhor com a alma, com o coração, com gratidão, com verdade, sem mentiras, sem maus pensamentos. Aí eu creio, aí eu fico vendo assim, que o fim para mim é quando chegar o milênio e Satanás for preso, aquela tal história que eu venho acompanhando desde o início da criação. Então, exatamente o que o Ronaldo falou, não é mais esperança da glória.
não é mais esperança, mas é já ação. A senhora está esperando isso acontecer, mas isso pode acontecer, isso pode ser real hoje, agora. É isso que a gente Sim, está a dizendo. gente já começou, né? Sim, então não tem que esperar. Olha lá, fala logo. Fala aí. Põe aí meu pensamento. Fala agora. Me corrija aí. Minha irmã, olha bem, o grande problema da igreja é exatamente isso, só que você acabou de falar. Quando chegar o milênio, eu estou falando para a senhora o seguinte: nós já estamos nesse milênio, nós estamos fazendo a coisa acontecer. Cristo está se manifestando porque Ele em nós está tendo toda a sorte de oportunidade para poder nos usar. Nós já nos submetemos a Ele. Eu creio por fé, por um lado, e creio por outro lado, por determinação, porque eu estou experimentando a verdade. Então, tudo aquilo que nós aprendemos outrora já ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Cristo em nós está fazendo a obra. Ele em nós. Não é nós nele. Ele em nós está fazendo a obra. Ele mesmo nos há de aperfeiçoar. Ele mesmo nos há de firmar. Ele mesmo nos há de fortificar e fundamentar. Percebe? Agora, por quê? Porque aí, quando ele fizer toda essa obra, ele vai ser expressado em plenitude através da gente. E quando ele for expressado em plenitude, todo o mistério que foi oculto de todas as pessoas, né, dos judeus principalmente, começa a ser a nossa verdade expressada. Aí a nova realidade, que é a realidade de Cristo Jesus sobre a face da terra, começa a acontecer. Agora, isso já foi dado para a senhora, isso já foi dado para cada um de nós. Não é novidade mais para nós. Nós estamos experimentando. Isso nós estamos experimentando não é nem esperança mais, é experimentação de glorificação. O mistério não nem é mistério mais, já perdeu até a graça. Para nós já é verdade. Estava oculto, não está mais, já foi revelado. A luz de Cristo já brilhou sobre nós. É nesse ponto que eu estou declarando bênção sobre a senhora, bênção sobre a minha vida também, sobre a vida de cada um. A plenitude da divindade já começou a ser expressada em cada um de nós, como indivíduos e em todos nós como corpo multimembrado. Esse é o ponto-chave. Tá certo? A plenitude de Cristo é em nós. Esse é o ponto-chave. É por isso que nós fomos levantados, para sermos a expressão exata do seu ser sobre a face da terra, para sermos os verbalizadores da sua verdade. É por isso que a senhora foi levantada, minha irmã. A senhora, mulher de fé, e a senhora funciona em plenitude em Cristo Jesus. Pronto, acabou. Esquece os problemas. Já ficou tudo para trás. Isso. Pode falar um amém, irmã? Amém! Ô, Glória, agora vai. Hoje, eu vou falar só um pouquinho, que já está bem adiantada a hora, né? Mas hoje eu botei um vídeo que eu encontrei na internet, achei perfeito, um senhor falando, né? Ele falou o seguinte, que o nosso valor de justiça é diferente do valor de justiça de Deus, né? Ele falou o seguinte, que quando tirava 3 ou 2 numa prova, ele não era elogiado. Ele era elogiado quando tirava 9, 10, 8, e aí ele recebia elogios. E nós levamos isso para a nossa vida espiritual. Então, a gente acha que só vai ter a graça ou o favor de Deus se a gente fizer alguma coisa para Deus. E é isso que atrapalha a nossa mente humana de poder captar o que o nosso espírito está dizendo para nós, o que Ronaldo falou hoje, o que Anselmo falou. Eu não falei hoje porque foi maravilhoso, eu não queria atrapalhar, né? Se eu fosse entrar no meio, eu ia atrapalhar o que o Espírito Santo estava fazendo através de Ronaldo e de Anselmo. Perfeito, hoje eles foram perfeitos.
Nem Paulo Edson falou hoje. A gente ficou calado porque estava sentindo a unção do Espírito Santo em tudo que estava sendo falado. Mas, irmã Lourdinha, é muito difícil a gente aceitar o que a gente é em Cristo quando a gente acha que tem que fazer alguma coisa para merecer isso. É isso que atrapalha a nossa fé, é isso que atrapalha a gente ser o que a gente é em Cristo, o que ele falou que nós somos. Porque a gente acha que a gente só vai merecer isso se a gente fizer alguma coisa para ele em troca disso. Quando é o que o Ronaldo falou, não precisamos fazer mais isso. A obra é dele, é ele que vai fazer. A gente só precisa estar aberto para que isso aconteça. Né? E eu creio que nós estamos abertos. Todos Amém. nós estamos abertos para isso acontecer. Então, é perfeito. Eu me vejo assim, né? Eu não posso achar que Deus só vai fazer a obra ou só vai completar essa obra se eu fizer alguma coisa para ele. Se eu jejuar, se eu passar 5 dias de joelho, se eu me ajoelhar no milho, se eu fizer uma campanha de 7 dias da fogueira santa de não sei o que aonde. Né? Deus não precisa de nada disso, ele só precisa que a gente reconheça que ele nos amou e já pagou o preço. Agora, a gente não reconhece isso, aí isso fica difícil da gente aceitar isso humanamente, porque os nossos valores são diferentes dos valores de Deus, né? Ele fez porque nos amou. Tudo tem que ser baseado no amor, né? Eu sempre digo, na minha vida hoje eu faço o seguinte, né? Tudo eu levo para o peso de Cristo Jesus, né? Isso está baseado em Cristo Jesus? Isso está baseado no amor? Sim. Então, perfeito. É nisso que eu vou andar. Né? E é nisso que nós temos que andar. Nesse amor perfeito, que nos deu tudo quando nós nem merecíamos. Né? Paulo fala lá, que em Efésios, quando a gente era pecador e não merecia nada, ele nos amou e nos doou tudo. Quer dizer, não é preciso eu ser bom para que Deus seja bom comigo. É preciso que ele seja bom comigo para que eu seja bom. É uma regra diferente. Então, é só a renovação da mente, é só a gente renovar a mente. Né? Então, perfeito. Hoje a reunião foi sensacional. Né? Por isso que eu não falei, né? Mas só venho a confirmar o que o Anselmo falou, o que o Ronaldo falou, encaixou perfeito, foi o Espírito Santo realmente guiando e nos mostrando essa realidade. Né? Que nós não precisamos fazer nada a não ser amá-lo e adorá-lo, porque tudo já foi feito na cruz. É só agradecer. Jesus, obrigado pela tua obra consumada na cruz. Né? Amém. Amém. Eu quero só dar o testemunho da minha turmazinha. Né? O pessoal fala que minha turma é muito calada, mas quinta-feira a gente fez a reunião e foi sensacional. Ninguém ficou calado lá, né? Até Adriano passou meia hora falando, pregando, imagine, Adriano pregando meia hora. As meninas falaram, Heloísa, Giovana, todo mundo interagiu, até Isaías. Isaías falou lá, foi uma unção, vocês não imaginam como foi a nossa reunião quinta-feira. Gente, esse povinho que parece que está calado, eles estão se manifestando, vocês não imaginam, né? Às vezes eles estão calados para nós, mas houve uma declaração do que Cristo está fazendo em nossas vidas, do que Ele é, na quinta-feira, que foi sensacional. Saí vibrando da reunião quinta-feira lá. Então, esse povo aqui não está calado, não, está falando. Talvez não em público, mas estão declarando. Aí foi sensacional a reunião, né? A Isaías deu até um testemunho, ele disse que uma coisa que eu falei na quinta-feira passada, ele usou isso em uma situação que ele teve que passar, ele lembrou do que eu falei, ele usou nessa situação, e ele disse que foi sensacional, porque ele creu naquilo, andou naquilo, e aquilo se manifestou na vida dele. Disse, Paulo, eu nunca tinha experimentado isso, né? Fazia tempo que uma situação não acontecia dessa maneira. Digo, e eu nem sabia que eu tinha conseguido plantar essa semente no coração dele, né? E que germinou e ele fez com que ela frutificasse. É o que o Ronaldo falou. Vai ter tempos, vai ter horas que essa semente tem que germinar. Toda palavra que for falada não vai voltar vazia.
ela vai germinar. Então, eu concordo com o Ronaldo, a gente tem que ter muito zelo pela palavra e por aquilo que a gente está declarando e falando, porque aquilo vai se manifestar, né? E essa é a verdade, Ronaldo, eu acredito nisso. Acredito assim. Então, gente, meu povinho aqui está firme e forte, viu? Todo mundo falando e declarando a palavra. Pode ter certeza. Sejamos abençoados com essa palavra, com tudo que o Pai está nos revelando, com esse amor, com esse carinho, com esse zelo que Ele está tendo por nós, em nos formar segundo a sua vontade, dentro desse corpo multimembrado, né? Hoje eu falei até uma Amém. coisinha, não sei se o pessoal percebeu, né? Nós somos fora da lei. Eu vou me declarar sempre um fora da lei. Eu não quero mais a lei na minha vida. Vai Eu crer. quero a lei fora da minha vida. Eu só quero andar na graça e no amor de Cristo Jesus. Então, hoje eu me declaro um fora da lei. E eu declaro que vocês Amém. são também fora da lei. No amor de Cristo Jesus. Né? Na graça dele. Amém? Uma noite abençoada a todos. Amém. Amém. Semana de Amém. revelação, de prosperidade espiritual. Amém.